Olha só, a gente começa o programa de hoje falando sobre uma outra categoria profissional importantíssima, da qual muita gente depende. Hoje, quem precisou de um carro ou moto por aplicativo teve dificuldades para conseguir, tanto pelo número reduzido, de veículos, como pelo preço. É que a categoria paralisou parcialmente o serviço. Os motoristas buscam mais benefícios, como a isenção do IPVA e a inclusão no modal de transporte público. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O movimento acontece nesta segunda-feira em todo o país e busca chamar a atenção das plataformas por segurança e aumento no repasse dos valores já cobrados aos passageiros. Nosso ganha-pão depende desse trabalho. Os aplicativos aumentaram o valor das corridas para os passageiros e não repassaram para os motoristas. O motorista que em uma corrida de R$20, antes ele ficava com R$17,50, numa corrida de R$20, hoje ele está ficando com R$12, enquanto o combustível aumentou, o valor do carro dobrou e esses valores são desde 2017. A maioria das pessoas hoje estão trabalhando de moto, mas o pessoal de moto também já baixou o preço, já tem corrida de moto aí de R$2,50. R$2,50 para ele, mas para o passageiro não. A corrida da moto acho que é mais barata, deve ser R$7 por aí. Segundo este motorista, os aplicativos reajustaram os valores para os clientes, mas esse valor não é repassado para o trabalhador, fazendo com que, para garantir o sustento, seja necessário horas exaustivas de trabalho. Uma corrida que eles cobravam 20%, eles estão cobrando hoje uma taxa de quase 40%. Então a nossa reivindicação é essa, que seja reajustado a taxa de cobrança do entregador e do motoaplicativo e que a gente possa ter um ganho real, de fato, porque há mais de 7 anos o aplicativo não atualizou os ganhos, na verdade, para o trabalhador de entregas e motoaplicativo e motorista também de carro. Tudo aumentou. Hoje a moto é mais cara, a manutenção, pneu, kit, óleo, tudo é caro e aí para o trabalhador que trabalha hoje 100% da sua renda com aplicativo, ele vai ter que dobrar, triplicar o seu trabalho, vai se cansar mais. Hoje os aplicativos cobram de 40% a 50% por corrida, valor considerado abusivos pelos motoristas, que já arcam com todo o custo de manutenção do veículo e ainda combustível, sem qualquer subsídio por parte do governo. Se chegava a ganhar R$3,50 pelo KM rodado, hoje as operadoras só querem oferecer R$1 pelo KM rodado, na contramão de todos os insumos que ficaram mais caros, gasolina, manutenção de carro, além da taxa de desconto ter aumentado. No início era de 20%, agora é de 50%, ou seja, as operadoras estão trabalhando em terra sem lei. A categoria pede ainda uma melhor estrutura para os motoristas, que hoje não possuem ponto de apoio ou desembarque de passageiros. A gente está sendo atacado de multa todos os dias, porque nós não temos local para embarcar e desembarcar passageiro. Aqui, como não tem lugar, onde você para, você é multado. Nós precisamos também de prezar pela nossa segurança. A prefeitura precisa construir pontos de apoio nas regiões, porque se eu estou deixando uma pessoa lá no Torquato Neto, eu preciso pegar uma outra corrida. Onde é que eu vou ficar esperando outra corrida? Em qualquer lugar, para um bandido nos assaltar? Então, várias capitais já possuem também pontos de apoio que dá segurança para o motorista. E foi prometido, já fomos visitar alguns pontos, mas até hoje também não foi feito. O representante da categoria pede que o poder público interfira no que ele chama de exploração desleal do trabalho. Estão mesmo executando a exploração desleal do trabalho e o poder público precisa interferir nisso. Nós estivemos com o Ministério Público do Trabalho, que se comprometeu em denunciar as operadoras. Mas, por outro lado, a gente pede que o governo do estado dê algum incentivo. Ora, se a gente consome muita gasolina e compra muita peça, a gente deixa muito imposto. A gente serve a população. O governo de Alagoas, por exemplo, deu IPVA zerado para o motorista de aplicativo, enquanto ele faz o empreendedor individual. E a gente faz essa mesma reivindicação ao governador Rafael Fonteles, que possa dar esse benefício de incentivo à classe de trabalhadores no transporte por aplicativos, entregando o IPVA zero para o motorista e os motoristas se comprometendo em atender ao IPVA, ao empreendedor individual. A gente sabe, que é um caminho sem volta, esse serviço que é oferecido pelos motoristas por aplicativo, o piauiense, está acostumado já com esse serviço. E hoje, por exemplo,
Com a paralisação parcial, poucos motoristas rodando, tanto de moto como de carro, o preço foi lá para cima. Eu estava conversando com uma pessoa que utiliza o serviço diariamente, uns 5 quilômetros aqui da TV até a casa dela, que normalmente paga R$13, hoje estava R$42 no momento em que ela estava precisando chegar aqui até a emissora. Então, a gente fica pensando assim, né? Com a ausência desse serviço com preço mais alto, por conta da paralisação, o usuário precisa buscar outras formas de se locomover pela cidade e a gente sabe, discute diariamente a questão do transporte público aqui na capital. Essa paralisação, ela é nacional, movimento nacional, houve pontos já, né, durante a manhã, agora meio-dia, à tarde também, em avenidas importantes da cidade, Barão de Gurgueia, Miguel Rosa, Presidente Kennedy. Então, é um protesto que visa buscar esses benefícios. Pedro Alcântara, o nosso entrevistado ali, um dos organizadores, dizia da questão da isenção do IPVA, tal qual aconteceu, por exemplo, na cidade no estado de Alagoas. Você acha viável que isso aconteça por aqui? Bom, Sayuri, isso aí é apenas um dos diversos e gravíssimos problemas que esta categoria enfrenta. São vários, é apenas um, esse aí. Bom, leva a proposta para o governador. O governador já andou dispensando aí IPVA para ônibus novos, já andou facilitando muita coisa para o transporte coletivo da cidade. Quem sabe, para o aplicativo também ele possa ter alguma solução. Quando eu digo apenas um dos diversos problemas, porque ele não tem um ponto de apoio, isso é verdade. Tem um projeto tramitando no Congresso Nacional para regulamentar a categoria, mas esse projeto divide a categoria. Uma parte aceita, quer, a outra não. As operadoras nem se falam, nem de longe elas querem ouvir falar disso aí, em regulamentar. Elas querem continuar como estão, ou como está. Agora, a categoria devia se unir em torno de um projeto único, mas tem uma divisão. Regulamenta ou não regulamenta? Não, porque eu vou ficar sendo empregado, eu quero ter uma parte do dia livre, eu tenho outra atividade. E aquele que é apenas profissional, esse defende. Como fica? É difícil. É difícil. Eu sei que tem em Araraquara, no interior de São Paulo, né? Os motoristas, junto com o próprio município de lá, eles conseguiram programar um aplicativo próprio, que a maior parte da renda, do recurso ali, da corrida, do valor da corrida, fica mesmo com o motorista. Pode ser uma alternativa, né? Lutar contra essas grandes empresas de aplicativo, Uber, 99, Beatriz? Pode sim, Sayuri. Hoje já tem muitas empresas até nacionais mesmo que foram criadas depois dessas grandes empresas. De fato, a não regulamentação acaba atrapalhando a categoria nesse aspecto, no sentido de ter algumas legislações específicas que de alguma maneira amparem essa categoria de trabalhadores. Enquanto não há essa legislação trabalhista sobre essas empresas, fica difícil, de fato, cobrar das empresas esse comprometimento. Em relação ao repasse de recursos, eles podem pressionar, mas é difícil. Então, eles tentam pressionar de duas frentes, as próprias empresas e o poder público. Então, acaba que uma parcela significativa dessa pressão e dessa cobrança recai sobre o poder público, e eu acho, sim, que é válido que o poder público, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, estude possibilidades, principalmente olhando para outros estados, para outras capitais, que também buscam ali, de alguma maneira, contemplar algumas dessas demandas que a categoria tem, porque eu acho que um dos pontos importantes para que algo se torne uma decisão política, uma política pública, é considerar a relevância daquela demanda e daquela categoria, do trabalho que é prestado. Quantas pessoas atendem? Imagino que são milhares e milhares de pessoas que são atendidas por dia por essa categoria, ainda mais numa cidade que enfrenta sério problema de transporte público. Então, acho que o primeiro ponto de partida é entender a relevância que essa prestação de serviço tem para a população. E aí sim pensar nessas alternativas como a isenção do IPVA. Acho sim que é válida essa tentativa dos trabalhadores, mas friso que a dificuldade também se deve a essa falta de regulamentação da própria categoria.
A gente vai continuar mostrando, né, esses movimentos da categoria e acompanhando para ver se eles conseguem ou não avançar nesses benefícios. Oi, Bia. Só para arrematar, né, eles estavam falando sobre o ponto de apoio, eu acho que hoje é válido até um levantamento. Quantos taxistas existem? Quantos motoristas de aplicativo existem? Para realmente fazer uma balança que seja justa. O que os taxistas possuem, que nós podemos também fazer de alguma maneira para os motoristas de aplicativo. Eu sei que há uma diferença de regulamentação, mas eu bato na tecla. O quanto do serviço é prestado à população. A demanda é maior para que segmento? Mas tem taxista que é aplicativo também. Sim, Ele é as duas coisas, sabia? Tem, já tem peguei sim. um taxista que ele também vai dar por aplicativo. Eu imagino que a demanda por táxi deve ter diminuído bastante, Muito, né, com a muito. vinda desses Tanto aplicativos. que o alvará de táxi agora caiu para R$5.000. Pois é. E era quanto? 30. Então, nós temos muitos pontos de apoio para taxistas na cidade. É claro, são importantes, mas acho também que é válido um levantamento aí de quantos motoristas de aplicativo, se já há esse modelo em outras cidades, por que não analisar a viabilidade de ter aqui também. É isso, gente.